Sabe aquele momento onde você está, com dúvidas quanto à sua própria religião ou com dúvidas sobre algumas dificuldades e alguns sofrimentos que as pessoas passam, dentro das suas realidades, dentro das suas casas, que não parece fazer o menor sentido ou não parece algo razoável de se viver? É isso que o livro que a gente vai falar hoje vai trazer para nós. Primeiramente, seja bem-vindo a esse canal, onde a gente conversa aqui sobre as minhas leituras. A gente traz alguns assuntos dentro da escrita, mas eu compartilho muito mais os livros que eu vou lendo aqui com vocês, para que a gente possa criar esse ambiente literário mais voltado para essa resenha um pouco mais longa, para que a gente possa falar um pouco mais sobre o livro, sobre o que nós vamos entendendo e sobre o assunto do livro ficar mais imersivo de fato. Mas olha só, para que você possa acompanhar, você tem que se inscrever aí no canal, ativar as notificações para que você seja sempre notificado quando sair um vídeo novo. Eu espero que você já tenha se inscrito. Se não se inscreveu, se inscreve aí, tá? Para que a gente possa continuar criando conteúdos aqui neste canal. O livro de hoje é este daqui, tá? Uma Razão para Viver, do Richard Simonet, onde, na realidade, ele é um livro que, por mais que o título traga uma razão para viver, são questionamentos que nós temos para continuar vivendo, né? Eu acredito que seja muito mais isso. O livro ele é separado em vários capítulos e cada capítulo são reflexões curtas, assim como o outro que eu já li do Richard Simonet, né? Que é o Não Peques Mais, que eu já até tenho o vídeo aí, tá? É, ele nos traz aqui alguns capítulos, né? E há até um deles que é um grande questionamento dentro da doutrina espírita, que é o centro espírita é um hospital ou uma escola? E esse questionamento existe frequentemente dentro de um centro espírita. Para quem já está dentro da doutrina, já deve ter escutado isso algumas vezes. Mas o centro espírita, ele é uma escola e não um hospital. Ele pode atuar como hospital, mas ele não é só um hospital. Porque de nada adianta um centro que apenas trata as obsessões, né? Faz trabalhos de desobsessão, faz trabalhos de cura, faz trabalhos de auxílio, de fato, às pessoas que estão com problemas espirituais, né? Ou invisíveis, e não acontecer nenhuma mudança. Então, o intuito realmente do centro espírita é ensinar a modificar a si mesmo, conhecer os seus erros, para que você possa, de fato, ter uma melhora. Então, dentro do livro, a gente vai aprendendo com alguns assuntos, até um deles que é falado ali são daqueles males irremediáveis, né? Como doenças hereditárias, morte prematura e algumas outras coisas que vão acontecendo que, para quem não acredita na doutrina espírita, pode ser algo muito cruel ou que aquilo é culpa de Deus, né, de certa forma. Mas dentro da doutrina espírita, pela explicação da reencarnação, né, nós temos uma certa compreensão diferente sobre esse assunto, né? Que isso nada mais é do que uma prova para que você pague algum erro ou que você passe por um momento de dificuldade um pouco maior para que você possa se elevar de alguma forma em uma nova encarnação. Então, traz um pouco desses assuntos. Dentro do livro, nós também temos ali algumas explicações e, claro, todas elas são bem curtinhas, né, dentro dos assuntos, para que você possa compreender mais fácil, né, sobre esse assunto. Então, é um livro onde você pode estar lendo, né, basicamente como algo para refletir todo dia. Se você olhar aqui,
Por exemplo, ó, neste capítulo aqui, ó, hospital ou escola, né? Que é dentro, que fala se o centro espírita é um hospital ou uma escola. Ele tem aqui apenas 3, 4 páginas, e aqui no final, né, nós temos uma explicação um pouco maior, né, dentro desses assuntos, uma explicação que de orientações do que você pode fazer para se aprofundar neste tema. Então, dentro de cada capítulo tem isso. Se eu não me engano, aqui nesse livro tem 22 capítulos. É um livro bem curto, eu acho que, se eu não me engano, ele tem 143 páginas. Então, é um livro que você consegue ler tranquilamente, além do tamanho ser de bolso, mas que ele traz muitas reflexões. Mesmo que você não seja alguém que segue a doutrina espírita, com toda certeza, os assuntos que estão aqui vão te fazer refletir sobre algumas coisas, do que você pensa, do que você não pensa, se a sua fé está maior sobre isso ou não. E, além disso, né, vai, de certa forma, te dar uma razão para continuar a sua luta aqui na Terra, para continuar a sua jornada vivendo aqui na Terra. Então, o livro ele tem um objetivo muito claro, que são explicações dentro de diversos assuntos, mas que todos eles são explicados, né, com conceitos e com compreensões, seguindo o Evangelho, né, do Novo Testamento de Jesus, como também seguindo a vertente que Kardec codificou, né? Então, ela segue as obras básicas ali de Kardec, para que você possa compreender um pouco mais sobre esses assuntos pela visão espírita. Então, se você gosta de entender um pouco mais sobre outras religiões, é algo interessante. Se você é espírita e ainda não conhece a escrita do Richard Simonet, é uma boa escrita para que você possa fazer a leitura e até refletir algumas coisas, talvez até levar isso para algo maior, né? Talvez preparar uma palestra, talvez levar para discutir ali e conversar com as pessoas dentro do centro que você frequenta, que é algo interessante, para que nós possamos compreender um pouco melhor, porque, como a doutrina espírita sempre nos ensina, nós devemos continuar estudando todas as vezes. O livro, né, do autor não é o primeiro, ele tem vários outros livros que, assim como esse, né, são curtos e que trazem pequenos capítulos onde nós podemos refletir e entender um pouco mais. E, além disso, né, o Richard Simonet, ele tem algumas palestras, né, já fez algumas palestras e tem vários livros, né, falando sobre isso. O outro livro que eu falei dele, eu também fiquei bem impactado e que provavelmente eu vou ler também de novo, né, mas esse daqui também pretendo ler mais uma vez, porque a cada vez que a gente lê, a gente tem uma nova compreensão sobre algo de estudo, e com toda certeza eu vou fazer a leitura. E outra coisa que eu quero deixar para vocês é, se você vai começar a leitura desse livro, tente ler o mais tranquilamente possível e faça anotações, de verdade. Porque, assim como eu fiz para poder trazer aqui para vocês, eu tenho algumas anotações que provavelmente eu vou ter que revisitar, para que essas reflexões reverberem, né, com a minha cabeça, e eu consiga tentar compreender um pouco melhor a cada dia que vai passando. Então é algo muito interessante. A escrita é muito fácil, o livro é muito tranquilo de estar lendo, e se você gosta de assuntos, né, relacionados a isso, você vai curtir a leitura. É um livro tranquilo, simples, curto, e que você pode levar para qualquer lugar pelo tamanho, né? Que ele é basicamente quase do mesmo tamanho de um livro de bolso. E você pode estar fazendo a leitura dele em qualquer local. E se você gosta desse tipo de livro, tá? Eu vou deixar aqui na descrição o link para você poder fazer a compra. Mas não deixe de ler, tá? Leia este livro, converse e reflita um pouco sobre cada um dos capítulos, porque é muito interessante e você vai curtir isso. Eu vou ficando por aqui. E outra coisa, só para não esquecer, ativa as notificações e se inscreve no meu canal para que você possa acompanhar mais vídeos como esse. Te vejo no próximo vídeo e a gente se vê por lá.